Bom dia! Hoje são 26 de outubro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Santa Úrsula. Universidade Santa Úrsula, localizada no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção em que a palavra a, o vocábulo a, tem valor gramatical diferente de todas as outras. Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? É importante que você entenda o enunciado da questão. Muita gente perde questões em concursos públicos por causa do não entendimento do enunciado da questão. Essa questão ela quer o seguinte: ela quer que você escolha a única opção em que o vocábulo em que o vocábulo a tenha uma função gramatical, ou seja, que esse a seja, por exemplo, esse a seja um artigo, por exemplo, um artigo definido. Que esse a seja um artigo definido nessa opção que você vai escolher, por exemplo. Só que nas outras opções, esse a não é artigo definido, entendeu? Não é artigo definido, certo? Se você acha, por exemplo, que na opção A, esse A aí, nas opções, melhor dizendo, há uma hipótese em 4 opções aí, você acha que esse A é artigo definido, uma hipótese, em 4 opções, ele é artigo definido, por exemplo, só que em apenas uma opção, ele não é artigo definido, entendeu? Ele é, por exemplo, um pronome demonstrativo, certo? Ele é um pronome demonstrativo numa opção. Nas outras opções, uma hipótese, o a é preposição. Você entendeu? Então a questão quer que você escolha a única opção em que o a não tem a mesma função sintática ou morfológica que o a nas outras opções. Você entendeu? Não são 5 opções aí, A, B, C, D, E? Muito bem. Em uma opção, o a tem uma função aí diferente dos outros as que aparecem aí nas outras opções, entendeu? Então você vai procurar o a diferente, certinho? 1 minuto, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o vocábulo a tenha uma função sintática diferente dos outros as que aparecem nas outras opções. Então vamos aí. A opção A: eu sou a indiferença. Eu sou a indiferença. Esse aí é o quê? Claro, esse aí é um artigo definido, não é? A indiferença. Eu sou a indiferença. Esse aí é apenas um artigo definido, concordando aí com indiferença. Certinho? Substantivo. E o a, o artigo. A indiferença. Então agora, até agora, a opção A aí mostra o a como artigo. Vejamos a opção B. Sou eu quem te sepulta a ideia imensa. Sou eu quem te sepulta a ideia imensa. Esse aí também é um artigo definido. Então eu já sei que nas 4 opções o a é um artigo definido. Em apenas uma opção, esse a não será um artigo definido. E é essa opção que a questão quer. Então veja aí, a ideia, esse a é artigo definido. Até agora, artigo definido. A opção A, artigo definido. Opção B, artigo definido. Vejamos a opção C de casa. Marquei-te a fronte, mísero profeta. Marquei-te a fronte, mísero profeta. Esse aí, em destaque, também é um artigo definido. A fronte, um artigo definido. Até agora o a é artigo definido. Nas opções A, B e C. Vejamos a opção D de dado. Hoje veio a falar comigo. Hoje veio a falar comigo. Esse aí também é artigo? Claro que não. Depois desse aí temos o verbo, gente. Olha o verbo aí. Falar. Hoje veio a falar. Falar não é substantivo. É um verbo. Então esse aí é uma preposição. E não um artigo definido. Encontramos até que, enfim, encontramos a opção que a questão quer. O a diferente dos outros as. Até agora, nas opções A, B, C, vimos o a como artigo definido, não é isso? Artigo definido. Só que na opção D, esse a não é artigo definido. Ele é preposição. Hoje veio a quê? Veio a, olha a preposição a, veio a falar comigo. Então, a opção D é a opção que a questão quer, porque esse aí tem valor gramatical diferente dos outros as, das outras opções. Viu aí? Vejamos a opção é: beijara a fronte sonhadora do poeta. Beijara a fronte sonhadora do poeta. Esse aí é um artigo definido. A fronte. Fronte, substantivo, feminino. Então aí um artigo definido. Então veja, nas opções A, B, D e E, o a é artigo definido. Na única opção D de dado, ele não é artigo definido. Ele é uma preposição. Hoje veio a falar comigo. Então, a opção que a questão quer é a opção D de dado. Porque esse aí é diferente gramaticalmente dos outros as que aparecem em cada aí nas outras opções. Entendeu? Portanto, a opção correta aí, a opção D
de dado mais um vídeo e muito obrigado.